Na inspiração, um pouco antes da inspiração, a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar são iguais. Então, não existe um deslocamento de ar. Eu crio deslocamento de ar à medida que eu aciono músculos da respiração. O principal músculo da respiração é chamado de músculo diafragma. Músculo diafragma, ele é inervado por o nervo frênico que surge dos pares de nervos espinhais C3, C4 e C5. Então, esse nervo, ele é despolarizado, aciona então uma contração do músculo diafragma, que é responsável por 75% do volume de ar que entra no pulmão. Quando o diafragma contrai, e aí vocês têm que lembrar que ele tem esse formato de cúpula e ele está inferiormente localizado na caixa torácica, quando ele contrai, ele desloca para baixo. E esse diafragma, ele desce, ele retrai, ele traz consigo as pleuras e logo o pulmão aumenta o seu eixo longitudinal. Então, o volume pulmonar, ele aumenta, porque o diafragma desce. Na respiração tranquila, do dia a dia, o diafragma ele desce 1 centímetro de distância. E isso é o suficiente para deslocar 500 ml de ar para o pulmão. Interessante, né? Mas quando você precisa puxar muito mais ar do que respiração tranquila, por exemplo, correr numa esteira ou fazer um grande esforço, você precisa de mais volume de ar. Logo, o diafragma ele consegue descer até 10 centímetros de distância. Quando ele desce 10 centímetros, a gente consegue colocar para dentro um volume aproximado de 2 a 3 litros de ar com esse deslocamento do diafragma. Ou seja, turma, o diafragma é o principal músculo da inspiração. Lesões cervicais, como trauma de coluna, que fratura vértebras e que esmagam ou lesionam a medula espinhal exatamente nos segmentos onde sai o nervo frênico, faz com que essa pessoa ela necessariamente precise de ventilação mecânica, porque espontaneamente o ar não vai entrar, já que o diafragma não funciona nessa situação. Mas além do diafragma, eu tenho outros músculos inspiratórios. O músculo intercostal externo, que são músculos que estão localizados aqui, olha, entre as costelas. São músculos que quando contraem, eles elevam as costelas. Quando as costelas se elevam, nós temos um aumento do diâmetro transversal ou laterolateral do pulmão e também temos o aumento do diâmetro anteroposterior, ou seja, volume maior, menor pressão e então eu tenho o deslocamento do ar interior, para dentro dos pulmões. Então, como exemplo prático, aqui eu tenho 700 milímetros de Hg na pressão atmosférica. E quando eu aciono o músculo diafragma e intercostal externo numa respiração tranquila, a gente tem aqui aproximadamente 758 milímetros de Hg, ou seja, pressão menor, o ar entra. Isso é inspiração. Se você ainda precisa de mais volume de ar, você consegue ativar músculos acessórios, como os escalenos, o esternocleidomastoideo e o peitoral menor, que são músculos que elevam o externo, que é o osso central do peito, do tórax, e também as costelas, como é o caso de esternocleidomastoideo e também de peitoral menor. Ou seja, são músculos acessórios da inspiração. E aí, como que a gente faz para expirar? O princípio é o mesmo. Tem que haver diferença de pressão. Agora, para o ar sair, qual que é a cavidade ou qual é o ambiente que a pressão tem que estar maior? Me responda. É dentro do pulmão ou aqui na atmosfera? Vou dar um segundinho para você pensar. Pensou? Falei que era um segundo e é mesmo. Pois é. A pressão é maior dentro do pulmão. A pressão intrapulmonar, ela vence a pressão externa, a pressão atmosférica. E como isso acontece? Com o relaxamento dos músculos inspiratórios. Então, à medida que o diafragma ele relaxa, ele volta a subir, a cúpula se eleva
e então eu diminuo o volume do pulmão no sentido longitudinal. Quando os músculos intercostais relaxam, as costelas descem, então eu também vou reduzir o volume ou o sentido, né, do eixo transversal e antero-posterior do pulmão. Volume diminui. O que acontece quando o volume reduz? A pressão aumenta. A pressão aumenta aqui aproximadamente a 762 milímetros de Hg e agora o ar desloca para fora. O ar desloca para a atmosfera, porque a pressão intrapulmonar tornou-se maior. Olha, percebam que a expiração tranquila, ela acontece passivamente. É pelo relaxamento dos músculos inspiratórios. Enquanto a inspiração, mesmo que seja tranquila, ela é ativa. Ela depende de contração de músculos, principalmente o músculo diafragma. Mas existe também na expiração uma situação em que ela pode ser ativa. Por exemplo, na tosse, na expiração forçada. Quando a gente tosse, a gente aciona músculos que são os intercostais internos, a gente aciona o reto do abdômen, que são músculos que aumentam a pressão dentro do pulmão, fazendo com que esse ar se desloque numa velocidade maior. Então, por exemplo, o reto do abdômen, quando ele contrai na tosse, ele aumenta a pressão abdominal, que eleva a cúpula do diafragma, diminuindo o volume pulmonar, aumentando a pressão intrapulmonar e então o ar desloca-se para fora. E aí? Agora é hora de respirar fundo, dar pausa no vídeo e recapitular. Você agora deve colocar numa folha em branco, num papel, um esquema formando um mapa mental das principais ideias que você captou com esse vídeo. Se falta ainda, partes importantes para completar essa história, volte no vídeo, vá nos livros e então entenda perfeitamente como acontece a inspiração e a expiração. Tudo bem? Até a próxima!